capítulo 17 do livro do Gênesis, e o verso 5, 17, verso 5 do livro do Gênesis, que diz: e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Amém? Eu vou falar aqui apenas pai de multidão de nações, e quero falar brevemente aqui acerca de 5 nações que foram saídas ou originais de Abraão. Amém? A partir desse momento, Abraão passou a se chamar Abraão. E daí então começa a se cumprir todas as promessas de Deus na vida de Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó as 12 tribos, e das 12 tribos se tornou ali 70 pessoas, e depois tiveram que descer por causa da fome para o Egito, cerca de 70 pessoas. E diz a Bíblia no capítulo 1 do livro do Números, e o verso 49, que saíram ali cerca de 603.550 homens prontos para a guerra, fora mulheres e crianças, depois de Deus ter levantado Moisés e colocar o povo para peregrinar ali no deserto. Estando ali o povo na península do Sinai, Moisés conta ao povo e chega a este número para resumir todo este montante de 603.000 homens e 550 pronto para a guerra, fora mulheres e crianças. Existia ali aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. E a nação de Israel então conquista as terras de Canaã, a qual Deus tinha prometido para Abraão. E aí então esta nação que está formada se estabelece em Canaã. E então o povo ali conquista Canaã. Davi se levanta como o homem que unifica a nação de Israel, que coloca ali as 12 tribos unidas, conquista Jerusalém, que era Jebu, e que tinha que ser na partilha, ou que foi na partilha dada aos efraimitas, e eles então deixaram Jebuseu crescer, e Davi foi com apenas os 37 valentes ali, conquistou Jebu e edificou ali a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, sendo então ali a capital do reinado de Israel. E quando então essa nação se torna potente, Israel passa agora por um processo difícil. As 2 tribos, a partir do filho de Salomão, Jeroboão e Roboão, Jeroboão que tomou as 10 tribos lá no norte, na capital em Samaria, ficando Roboão com a capital em Judá ou em Jerusalém, sendo chamado rei de Judá e rei do norte. A tribo se separa. Chega um período em que Israel é dominado, Israel é toda destruído, e então depois vem Nabucodonosor e destrói então ali toda a Jerusalém, e Israel fica disperso. Israel volta do cativeiro novamente. A primeira nação saída de Abraão, Israel volta do cativeiro, e quando Israel volta do cativeiro, ele se estabelece novamente naquelas terras, e de repente aparece quem? Jesus Cristo. A profecia se cumpre que o Messias iria. Aí Jesus chega, se levanta e diz: olha, Israel será destruída. Jesus chora por causa da destruição de Jerusalém. E aí então, para se cumprir a profecia, que no ano 70 da nossa era, Israel ia ser destruída, e no ano 70 exato, o general Tito, enviado de Roma, destrói Israel. Acontece aí em Israel um movimento chamado diáspora, e esse movimento é que todos os israelitas começam a sair para todas as partes da terra. Vai para um lado, vai para o outro, para a Península Ibérica, Portugal, Espanha, foge para a antiga União Soviética. Israel foge para todas as terras que ele poderia fugir. De repente se levanta quem, amados? Se levanta um grande homem terrível já na nossa época, de 1938 até 44, por nome Adolf Hitler, e começa a perseguir Israel ferozmente, começa a destruir cerca de 6
6 milhões de judeus foram destruídos por Israel, por Hitler. Cerca de 6 milhões foram exterminados em campos de extermínio. Ah, meus amados, quando eu começo a analisar essa história dos judeus, eu começo a ver o povo pensando nesta promessa que Deus tinha feito a Abraão. Deus não tinha prometido que ia fazer de Abraão uma grande nação, e agora estamos sendo dizimados. Este homem se levanta para nos destruir, para nos arrebentar e exterminar nós da face da terra. Mas entenda uma coisa, amado, quando Deus se levanta para falar, não importa em que período, em que circunstância, em que situação você ou alguém esteja passando, ou a nação esteja passando, de repente, meus amados, entendam aqui, cerca de 6 milhões de judeus, aí neste grande conflito da Segunda Guerra Mundial, lá o primeiro-ministro da Inglaterra subiu, ele se levanta e une-se com Roosevelt, que foi também um dos que venceram a guerra, lá que era o presidente dos Estados Unidos, e se levantam esses dois, com Davi Ben-Gurion, que era o homem que tinha levantado e dito, olha, nós precisamos estabelecer o território de Israel, aí para se cumprir a palavra, que Israel se tornaria nação em um dia, no ano de 1948, para ser exato, dia 14 de maio, se levanta um homem dentro do Conselho da ONU, por nome Oswaldo Aranha. O Conselho tinha empatado para se formar o Estado de Israel, tinha empatado, e ele se levanta com voto Minerva e assina sem saber que estava se cumprindo a profecia bíblica, que Israel se tornaria nação em um dia. E o decreto foi, vai lá no território da Palestina, 33% do território palestino vai ter que ser estabelecido como território de Israel. A profecia se cumpriu, sabe por quê? Porque Deus, quando promete, Ele vai cumprir, não importa que seja um período que não seja o que nós queremos, Ele vai cumprir. O tempo foi pouco. Vamos pular. Chega então a segunda nação, segunda vinda de Abraão, e nessa segunda eu vou tirar 3 aqui. Vou tirar 3. Se você quiser conferir depois, no capítulo 24 do Gênesis, Abraão perde Sara, Sara morre. Aí de repente o que acontece? Ele se casa com Quentura, e de Quentura vem então mais filhos de Abraão. E aí Abraão, quando vai abençoar aqueles filhos, Abraão vê e olha que ele já abençoou o seu filho Isaac. Ele diz, como posso, eu não vou mais poder abençoar estes meus filhos? E agora o que eu irei fazer então? Aí Abraão vem e disse, então eu vou te dar presentes. Eu vou dar presente, dádiva a vocês. E aí vocês sabem quem é essas 3 nações? Os Leumins, Assurins e Jebussins. Está lá no livro de Gênesis 24. Ou melhor, 25. Leumins, Assurins e Jebussins. Abraão vai dar presente a estas 3 nações, a esses 3 filhos. E aí eu chego e chamo a tua atenção aqui nesta noite. Sabe quem é estas 3 nações? Eu vou falar dos tigres asiáticos, vocês conhecem? Quem já ouviu falar dos tigres asiáticos? Que o maior PIB da terra atualmente, o segundo, se chama chineses. Depois vem japoneses e vem a Coreia do Sul. Essas nações, e depois Abraão manda esses 3 ir lá para o Oriente. Vai para o Oriente. Agora eu pergunto para vocês hoje, quem é? O desafio aqui, qualquer um. Aí dentro da casa e olhar e ver se não tem lá um produto made in China, made in Coreia, made in Japão. Tem ou não tem? Quem é que domina a arte de presentes? Quem domina a arte da tecnologia? O menino chinês ou japonês já nasce dizendo, mãe, faz uma pose aí para eu ter uma foto da senhora. Deus deu presente. Palavra de Jesus dizendo assim, ó, e virão muitos do Oriente e do Ocidente, que assentar-se-ão à mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não serão filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu pergunto para vocês, em que parte nós estamos do continente americano? Em que parte nós estamos, se não na parte ocidental deste continente do mapa mundo? Eu e você somos ocidentais, que Deus levantou para ser abençoados, e Jesus foi lá e disse, olha, vocês vão se assentar à mesa e vão
você aqui nesta noite. Ai, o que você quer nesta noite? Se assente na mesa, porque na mesa tem o que você precisa. O que você precisa nesta noite é que a sua família seja uma bênção nas mãos do Senhor. Deus vai fazer.